Boa noite, queridos amigos e irmãos. É um privilégio para nós estarmos de volta aqui para mais uma vez estudar a palavra do nosso Deus. E o nosso objetivo em transmitir esta mensagem é que ela possa encontrar um espaço especial em nossos corações, motivando-nos a viver uma vida que honre e glorifique o nome do nosso Deus. É um privilégio para nós participar desse momento na vida de vocês. Vamos iniciar esse período com uma oração, rogando a Deus a bênção dele para que essa palavra possa vir diretamente dele para os nossos corações. Nosso Deus e Pai de amor, obrigado por mais uma vez podermos estar aqui diante da Tua palavra e compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Lições que o Senhor tem ministrado em nossas vidas e que com certeza poderão ajudar a todos nós no nosso crescimento diário. Ó Pai, obrigado. Obrigado por podermos ter essa comunhão, mesmo dessa forma tão diferente, mas podemos estar no lar de muitos queridos. Podemos participar da vida de cada um nesse instante. Obrigado por esse recurso, por aqueles que estão empenhados em fazer com que ele funcione e chegue essa palavra a cada um de nós. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado pela Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós vamos compartilhar com os irmãos se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos ler. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, mamãe. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Este relato está inserido num momento muito difícil da nação de Israel. O rei na ocasião era Jorão, filho de Acabe, o pior de todos os reis. E Jorão não tinha nada de bom. Era um momento em que os profetas de Deus eram perseguidos, uma batalha muito grande. Em consequência, os discípulos dos profetas, eles também eram muito perseguidos. E uma família desses aí contraiu uma dívida. E o provedor veio a falecer. Não sabemos se a dívida era antiga ou recente, mas a situação era muito difícil, porque além de toda endividada, a família não tinha mais o representante maior, não tinha mais o provedor, apenas uma viúva com seus 2 filhos. E os credores chegaram, bateram a porta exigindo o pagamento da dívida. E como ela não tinha, exigiram que ela entregasse os seus 2 filhos como escravos. Muito triste a história, um momento muito difícil, muito difícil mesmo. Quem não passa por momentos difíceis, né? Nós passamos e estamos passando. Agora, os 2 filhos eram as únicas esperanças que aquela viúva tinha de um futuro, pois eles podiam trabalhar, pagar a dívida e resgatar os bens daquela família. Mas sem aqueles filhos, a vida seria impossível.
Mas o que a viúva fez? Nós vemos que ela teve uma atitude maravilhosa. Ela foi até o homem de Deus. Ela encontrou o profeta Eliseu e expôs a situação. Eliseu, no início, ele vê a dificuldade. Ele diz, o que eu posso fazer? Mas pergunta a ela, o que você tem na sua casa? Ela responde que não tem nada, demonstrando toda a sua pobreza, um atestado de pobreza. Mas indagou que possuía uma botija com azeite, aquilo que não parecia nada. Agora, nós queremos trazer uma lição acerca desse elemento, o azeite. Nós vamos pensar nisso. O azeite sempre foi um óleo muito precioso. Na antiguidade, ele era muito usado, muito mais do que hoje até. O azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Estar cheio de azeite, podemos dizer, é estar cheio do Espírito Santo, é uma simbologia. O azeite é um alimento. Como eu disse, não somente nos tempos antigos, mas hoje também. Às vezes em um supermercado há uma prateleira inteira só de azeite. E a gente escolhe aqueles que são melhores. Geralmente estes são mais caros. O azeite era fundamental na iluminação antiga. Era aquilo que se usava para se obter luz. O azeite era hidratante de pele, vitalizante de pelos, de peles também. O azeite era curativo, era ingrediente usado na confecção de remédios. E o azeite especial, ou aquele que nós chamamos de o azeite sagrado, era usado pelos sacerdotes para ungir os próprios sacerdotes e até mesmo os reis. Nós lemos que uma ocasião que o profeta Samuel ungiu Davi, um menino, e após a sua unção, o Senhor Deus o envolveu de tal maneira que ele ficou cheio do Espírito Santo. O azeite é muito simbólico. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dá uma advertência muito importante para nós em Efésios 5,18. Ele diz assim, não vos embriaguei com vinho que há libertinagem, ou que leva à libertinagem, que leva à confusão, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. Então há uma simbologia muito grande entre ser cheio do Espírito e o azeite. Qualquer um que almeja uma vida ungida, qualquer um que almeja uma vida cheia do Espírito Santo, deve desenvolver algumas qualidades. Essas qualidades, elas são condições imprescindíveis para que se possa obter a unção do Espírito Santo. E o que vamos fazer nessa noite é uma analogia entre os vasilhames adquiridos pela pobre viúva e algumas condições para se ser cheio do Espírito Santo, bem como alguns de seus resultados também. Numa analogia, busca-se semelhanças entre coisas diferentes. E nesse texto nós podemos identificar pelo menos 6 atitudes ou 6 vasilhas, que foram usadas por aquela mulher. E a primeira vasilha eu chamo a vasilha do desejo de receber, o valor do bom desejo. Tiago, na sua epístola, fala do desejo de se ter sabedoria. E ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede deliberadamente. É preciso pedir a Deus, é preciso querer. Para que alguém seja cheio do Espírito Santo, é imprescindível que ele deseje, é imprescindível que ele queira ser cheio do Espírito Santo. Aqueles que querem viver na plenitude do Espírito Santo não podem se contentar com uma vida inferior. A viúva queria resolver o seu problema. Ela não imaginava a ideia de viver sem os seus filhos. E por isso ela tomou uma atitude, ela partiu, ela queria. É uma pena muito grande que muitos crentes não têm interesse em ser um crente pleno ou cheio do Espírito Santo.
Muitos crentes não estão nem aí, estão acostumados com uma vida marota e não ligam, não correm atrás, não manifestam desejo de ser um crente cheio do Espírito Santo. Mas essa não deve ser a nossa atitude. Não podemos nos acomodar. Nós temos que desejar uma vida cheia do Espírito Santo. Porque em português ali o apóstolo diz, enchei-vos, é uma ordem para que nós possamos nos encher do Espírito Santo. A segunda vasilha, a vasilha da correta direção. Vemos aqui o valor de buscar a Deus corretamente. Aquela mulher, ela dirigiu-se a Eliseu, o experiente e consagrado homem de Deus. Ela não foi buscar recursos em outros países, em outro povo ou em outras religiões. Ela não se dirigiu ao rei para pedir clemência, não. Relata-nos o texto que ela dirigiu-se ao profeta do Senhor. Chegou ali, expôs toda a sua situação. E ela deixou tudo muito claro. Ela disse, o meu marido era teu servo. O Senhor se lembra, ele temia ao Senhor. E agora os credores estão em minha casa. Depois que ele faleceu, eles estão querendo levar os meus filhos. E ele pergunta o que ela tinha em casa. E ela diz possuir apenas uma botija de azeite. Ela demonstrou muita confiança no profeta de Deus. Esta confiança, com certeza, ela adquirira do seu marido. É importante isso. Talvez o seu marido, provavelmente, tenha passado essa confiança para a sua família em dizer, olha, eu sou discípulo do profeta Eliseu, ele é um homem de Deus, e contar as histórias, as coisas que ele havia feito, de como ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, e agora no momento de dificuldade, ela não tinha dúvida em quem ela iria recorrer. Olha, ela conhecia muito bem o profeta de Deus. Isso é muito importante. Você conhece os profetas de Deus? Você sabe com quem você pode contar nos momentos de dificuldade? Na sua igreja, você conhece bem, você tem intimidade com os presbíteros, com aqueles que estão servindo a Deus à frente? É muito importante que tenhamos esse devido conhecimento, esse devido relacionamento com os servos de Deus, com os homens de Deus que se empenham em pregar o Evangelho e ensinar o povo as Escrituras. Muito importante. Por isso ela não titubeou, ela foi corretamente buscar a Deus. Quando uma pessoa quiser ser cheia do Espírito Santo, não deve confiar em si mesma, nem em recursos mundanos, nem em cisternas rotas procurando outras igrejas, nada disso. Você recorra a Deus, confie nos servos do Senhor, naqueles que já têm demonstrado maturidade e vida espiritual. A terceira vasilha, a vasilha da obediência. O valor da obediência incondicional ao Senhor. É mais um requisito, né? Além de desejar, além de buscar na direção correta, nós temos que obedecer. Quem não obedece à palavra de Deus dificilmente alcançará a plenitude do Espírito Santo. O profeta disse a ela, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos muitas vasilhas vazias. Tão logo ela recebeu a orientação dele, não titubeou, partiu, obedeceu à risca a orientação do homem de Deus. Ela reuniu seus filhos, fechou a porta sobre si e sobre eles e concentrou forças no trabalho. Olha bem, tem gente que fica lamentando, lastimando, não sabe, colocando dificuldade em tudo. Ela não. Reuniu os filhos, pegou o máximo de vasilhas vazias que ela pôde conseguir, entrou para casa, fechou as portas e trabalhou. Fez exatamente aquilo que o profeta falou. Então, o que aconteceu? Logo depois que as vasilhas estavam todas cheias, o que ela fez? De forma obediente, dirigiu-se novamente ao profeta de Deus. Contou tudo o que havia acontecido e pediu orientação. O que eu faço agora? E ele disse para ela, olha, agora você vai, agora você vende tudo, paga a sua dívida, resgata os seus filhos e vive com o que sobrou.
Mais uma vez, ela estava dependendo da direção, da orientação do profeta, porque ela não confiava em si, mas confiava no homem de Deus, obediente à palavra do Senhor. A quarta vasilha que ela coletou e encheu de azeite, que nós estamos imaginando uma condição ou um resultado de uma pessoa plena do Espírito Santo, é a vasilha do bom testemunho. Esta é tanto uma condição como um resultado. Ninguém vai ter um bom testemunho se não estiver cheio do Espírito Santo. E ninguém que não tem um bom testemunho dos seus vizinhos há de ser um homem cheio do Espírito Santo. Ela utilizou a sua boa convivência com todos ao seu redor. Ela necessitava de muitas vasilhas para armazenar a grande provisão de Deus. O profeta disse a ela, não poucas vasilhas. E ela saiu, ela conseguiu adquirir o máximo possível. Provérbios 27:10 diz assim, não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E ele disse a ela, pega emprestada de todos os seus vizinhos. E ela foi. Não teve dificuldade para isso. O texto nem relata este fato que ela entrou, já relata ela dentro de casa. Foi fácil para ela. Provavelmente as pessoas conheciam a sua vida, a sua luta, e todos quiseram contribuir. Deus já havia providenciado, Deus já havia tocado nos corações para que as pessoas não fossem mesquinhas com ela, para que todos pudessem contribuir. É bom nós termos amigos. Eu me lembro de João capítulo 5, quando o Senhor Jesus oferece a cura a um coxo, há 38 anos, às margens do poço de Betesda. Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. O que você quer? Você quer ser curado? E ele diz o seguinte, eu não tenho amigo que quando a água mexe alguém me leve lá. Espera aí, 38 anos, às margens de um poço e não fez um amigo? O que ele está fazendo ali? Certo? Às vezes nós temos muita culpa, da demora de salvação, da demora da chegada de uma bênção. Então nós temos que tomar cuidado. Pobre homem, não tinha um amigo sequer que o ajudasse naquele momento de dificuldade. Mas não foi o caso dessa viúva pobre. Ela recorreu aos seus vizinhos e conseguiu o que necessitava. Quinta vasilha, mais uma analogia, é a vasilha do bom relacionamento familiar. Também é tanto uma condição para se ser cheio do Espírito, como um resultado. O valor de possuirmos vasilhas limpas, ou seja, vidas puras, íntegras em um lar. Ela era uma boa mãe, viúva de um homem temente a Deus e gozava de um bom relacionamento com seus filhos também, a despeito das dificuldades financeiras e da dívida que havia contraído. Eles traziam, diz o texto, que eles traziam as vasilhas até ela e ela as enchia com o azeite. Muito importante, o trabalho, a união, a família, todos empenhando. Agora, já pensou se ela chegasse para os filhos e falasse, meus filhos, vão pegar vasilhas. E eles falaram, não vou não, mamãe. É muito comum isso. Não, eu estou com vergonha. Ou então eu não posso, mãe, eu estou aqui ocupado com o computador, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Muitos filhos têm desculpas, muitos filhos não participam dos problemas, não ajudam na solução, ficam cobrando, lamentando demais, mas não ajudam os pais na solução dos problemas. Filhos que não honram seus pais, não dão valor. Filhos que não valorizam, filhos que não estão preocupados em alegrar os corações dos seus pais. Mas diz a Bíblia, um texto lá que diz assim, a sanguessuga tem 2 filhos, um chama Dá e o outro Dá. Muitos filhos, eles sugam muito dos seus pais, mas pouco têm contribuído para que eles possam também conseguir os seus objetivos e os seus alvos. Vamos prestar mais atenção nisso? Vamos ser mais amigos, mais auxiliares e menos exigentes dos nossos pais. Filhos que obedecem e honram os pais têm a bênção de ter muitos anos de vida, É uma promessa para aqueles que honram. E pais que amam os seus filhos e não irritam.
é triste. Eu já lidei com filhos quase que com depressão. Por quê? Porque os pais não honravam a família, o pai não honrava a mãe não honrava o pai. Então os filhos sofrem muito com a falta de maturidade, com a falta de piedade, com a falta de caráter, com a falta de compromisso com Deus que muitos pais têm. Então os filhos sofrem com os pais também. Os filhos devem obedecer os pais e os pais devem honrar os filhos. Ou seja, os pais não podem irritar os filhos, tem que cuidar deles. A família precisa estar junto nas dificuldades, bem como nos planejamentos familiares. Temos visto 5 vasilhas, né? Vasilhas que foram usadas, cheias de azeite. E essas vasilhas fazem uma alusão a que nós precisamos estar cheios dessas coisas para que possamos transbordar em espírito. E por último, a última analogia. A 6ª vasilha é a vasilha da fé. Nossa última analogia, certo? O valor de possuirmos uma fé centrada em Deus. A fé, ela é tanto um resultado do Espírito Santo, porque ela é fruto do Espírito Santo, como também ela é imprescindível para que alguém possa viver ou estar na plenitude do Espírito Santo. Mateus 21 e 22 diz assim: e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Dissemos que ela conhecia o profeta de Deus, mas mais importante do que conhecer o profeta de Deus, ela demonstrou conhecer o Deus do profeta. Isso foi imprescindível para que ela obtivesse o objeto da sua busca, para que ela conseguisse o milagre que ela estava tão necessitada. A ordem do profeta foi simples, porém prontamente obedecida. Mas o que valeria um recurso tão pequeno, né, como uma botija de azeite, para resolver um problema tão grande quanto o pagamento da dívida dos seus 2 filhos, que estavam em iminência de se tornar escravos, certo? Só mesmo a força e o poder de Deus é que pode resolver os nossos problemas. Deus poderia ter feito algo muito impressionante. Ele poderia ter feito aparecer ali uma bolsa cheia de moedas de prata, de moedas de ouro, e assim aquela senhora pagar a sua dívida. Assim como ele fez no deserto, uma vez apareceu o quê? Uma vez não, né? Durante muitos anos, aparecer cordonizes, aparecer maná todos os dias. E assim ele resolveu o problema da fome do povo de Israel durante 40 anos peregrinando por um deserto escaldante. Deus pode resolver, mas no caso que ele não quis fazer assim. No caso ele quis aproveitar, ele quis usar o recurso que aquela família tinha, pouco, quase nada aos olhos humanos. Veja bem, Deus usa a nossa capacitação. Já não é à toa que Ele nos capacitou. Deus usa os nossos recursos, a nossa boa vontade, a nossa disposição, os talentos que temos e os dons que Ele nos concede depois que nós cremos. Ele usa tudo isso para a realização de uma grande obra. Não para livrar da escravidão 2 pessoas, mas Ele usa todo esse nosso recurso, tudo que nós temos, para livrar da escravidão muitas pessoas, muitas que estavam à mercê de Satanás, condenadas ao inferno, mas Ele usa as nossas vidas, os nossos recursos, e muitos se libertam com o poder do Evangelho, trazido por aquelas vidas que estão cheias do Espírito Santo. O Senhor utilizou a botija de azeite pequena daquela mulher, multiplicando para encher panelas bem maiores, pagar as dívidas e ficar livre daquele mal. Este episódio dessa multiplicação da viúva faz-nos lembrar que Moisés possuía uma vara, um cajado, e Deus usou, através desse cajado, foi um símbolo de liderança e de poder. Moisés o conduziu na libertação do povo, ali diante do rei. Ele introduziu a terra, o povo prestes a entrar na terra prometida, ainda de posse daquele cajado. Muito importante. Deus usou aquela vara.
Outra coisa, outra situação é quando o Senhor Jesus estava diante de uma multidão faminta nas campinas de Golã, em meio às relvas, e os discípulos queriam despedir a multidão. Ele falou: nós não podemos, temos que alimentar. E eles não tinham nada. Mas num instante apareceu lá um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, que não era nada para uma grande multidão faminta. Mas partindo daquele lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. Que milagre! Esse é o milagre que Deus faz com aquele pouquinho que nós temos. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele pode fazer algo extraordinário, maravilhoso. Portanto, ninguém deve negligenciar a sua participação ou a sua colaboração na obra de Deus. Pelo simples fato de você não se dispor de grandes e notáveis recursos, não pense que Deus não vai te usar. Deus usa sim, pode usar a sua vida. Você precisa ter fé, confiança e depositar nas mãos de Deus. A mulher recebeu exatamente tanto azeite quantas vasilhas possuía. E tantas vasilhas quanto a sua fé e seu desejo, sua obediência a impulsionar a pegar emprestadas. Olha que relação bonita. Ela possuía tantas vasilhas quanto a sua fé, quanto o seu desejo e a sua obediência a impulsionar a tomar emprestadas. Isso é muito importante. Muitas das vezes nós não temos porque não sabemos pedir ou pedimos mal. Fé. É imprescindível que tenhamos fé. Para que uma pessoa seja plena, cheia do Espírito Santo, é necessário, então, que nós aprendamos essa lição, que tenha desejo, tem que querer, tem que desejar isso, tem que buscar de forma correta, confiar em Deus, tem que obedecer a palavra, aquilo que Deus está ensinando, aquilo que a liderança sadia está promovendo, tem que ter um bom testemunho do mundo, das pessoas ao seu redor, tem que ter uma vida familiar santificada junto com os cônjuges, com os filhos, e tem que ter fé, muita fé. Muito disso que nós falamos aqui tanto é um requisito para se ser cheio do Espírito, quanto o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E aquela viúva pôde saldar a sua dívida, ficar com seus filhos e, com certeza, pôde ter um futuro abençoado. Que experiência maravilhosa, que história maravilhosa para contar às gerações vindouras. E você? Você também tem essa experiência? Você vai deixar um legado como um homem, como uma mulher, como um jovem, uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou vai viver de uma forma tacanha, de uma forma assim, tão pequena como um servo de Deus? Não viva assim, não se contente. Enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus possa vos abençoar. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai de amor, reconhecemos que a plenitude do Espírito Santo é o teu desejo para todos nós, não para um grupo seleto, os diáconos, presbíteros, missionários, líderes, professores de EBD, não, dirigentes, não, mas ser cheio do Espírito Santo é o desejo do Senhor para todos nós, independente da nossa idade, do nosso tempo de conversão. O Senhor deseja que nós sejamos cheios desse Espírito, a fim do Senhor usar a nossa vida para abençoar as outras, para libertar aqueles que ainda se encontram na escravidão, servindo a Satanás. E o Senhor quer usar as nossas vidas para a edificação, o fortalecimento do teu povo. Mas nós, às vezes, não estamos no ponto de ser usados pelo Senhor. Mas que o Senhor nos desperte nesta ocasião, para buscarmos preencher esses requisitos importantes, desejando, entregando, confessando, obedecendo, seguindo a Tua palavra, para que todos os que nos ouvem nesta ocasião, todos, possam desejar uma vida plena do Espírito,
buscá-lo e assim poder ser um instrumento útil, valoroso em tuas mãos. Que a atitude corajosa de fé daquela viúva possa nos motivar a fazer a mesma coisa, a ter o mesmo desejo para nós, para os nossos filhos, para o teu povo. Que não nos contentemos, ó Senhor, com uma vida pobre, mas com uma vida farta, plena do Espírito Santo. Que possamos extrair essas e mais outras lições. Que mulher virtuosa, quanta bênção está registrado para o nosso aprendizado e para a nossa vida espiritual. Ó Senhor, ajuda-nos a colocar em prática tudo isso que temos estudado nessa ocasião, para a honra, para a glória do Teu nome, para o progresso do Teu reino sobre a face da terra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unirmos aqui em oração. Não sei por que o amor foi revelado de um ser a quem os anjos cultuam.
sei